Voltei. Gente, que palhaçada. Isso não tinha acabado, não. Pô, cadê a época que a gente seguia aqui 3 horas de live? O que agora voltou? Essa palhaçada de cair em 1 hora de live? Que falta de adaptação à cognição autista intensa, detalhada. Pois se eu quero me comunicar com excesso de detalhes e levar mais tempo para me esvaziar, como que isso termina assim, né? Desliga na cara da gente. Falta de acomodações autísticas. Enfim, né? Só ressinto porque eu não vi se tinha outras mensagens, outros comentários lá. Se tinha alguma resposta, alguma pergunta ou comentário de lá e não vi, não falei, aí... Olha só, Danizinha! Ai, que saudade! Olha que legal! Poxa, Dani, tava lembrando de você agorinha, porque eu acabei de ver a notícia drástica, trágica da comandante de Mar e Guerra, do Marcílio, que faleceu, né? Que pena. Marinha em luto, né? Você ainda tá servindo lá? Você tá servindo no Marcílio? Ai, caramba, eu fico pensando na angústia e tensão que vai ser lá agora. Bom, pra mim sempre foi pensar, né? Mas que pena. Enfim, eu vi a mensagem, minha irmã que me mandou a notícia antes de eu entrar aqui na live. A Giovana: Gabi, toda vez que penso no Natal, que tenho que conviver com muitas pessoas da família que não vejo nunca, começo a ficar muito ansiosa. É desgastante demais. Então, Giovana, aí o seu comentário me lembrou que a minha intenção com a live de hoje era falar sobre as festas de final de ano, né? Isso porque eu comecei a falar no estilo de comunicação e meu cérebro autista vai para outro lado, né? Ela era muito maravilhosa, geriatra incrível, muito amada por todos, tá lá ainda. Pois é, gente, hoje é um dia muito triste para a Marinha do Brasil, uma médica, então a Dani tá falando que geriatra, uma comandante de Mar e Guerra, foi atingida por uma bala perdida, né, na cabeça. E aí tentaram cirurgia, tudo, mas ela não sobreviveu. Foi no Hospital Marcílio Dias, né, no Rio de Janeiro, e estava tendo, acho que um exercício da PM por perto, e lá é meio conhecido, porque às vezes tem tiroteios e tudo mais, e o Marcílio Dias está numa região vermelha, a gente pode dizer. Então é uma perda importante aí. Condolências à família, né? E à família naval também, porque, poxa, uma situação trágica, né? Enfim, aí eu fico pensando, na hora que eu vi a mensagem eu só pensava nisso, gente, a angústia que fica, né? A tensão que fica de você ir trabalhar num lugar que sabe que isso pode acontecer. Sempre foi o meu medo quando eu pensava em servir no Marcílio, né? Tá. Então, vou falar aqui um pouquinho das festas de final de ano, né? Qual a minha intenção? Eu quero, pelo menos 2 vezes na semana, até as festas de final de ano, entrar pra gente fazer alguma coisinha de regulação e conversar sobre estratégias de final de ano, né? Então, eu já vou começar com essa daqui da Gi. Toda vez que penso no Natal, que tenho que conviver com muitas pessoas da família que não vejo nunca, começo a ficar muito ansiosa e é desgastante demais. Aí, Giovana,
Eu não sei, o seu Cid. Eu não sei se, como mãe de uma criança autista, se você tem o seu diagnóstico, mas a gente sabe que o componente hereditário é considerável, né? Mas o pai ou a mãe podem não ser autistas, não ter lá, fechar o diagnóstico, mas pode ser do fenótipo ampliado, ou seja, ter as características, mas não ter todo o pacotinho, e aí não fecha o diagnóstico. Eu vi um vídeo, aí começa os problemas, né? Ai, que preguicinha. Ativistas, né? A gente tem que tomar cuidado para que o ativismo não vire um problema. Aí as pessoas... era um vídeo de um rapaz autista falando da mentira que é o fenótipo ampliado, que isso é coisa que os médicos inventaram, que não sei o que, isso aqui. Ah, gente, não. Vamos estudar, vamos falar do que a gente estuda, vamos entender, né? E fenótipo ampliado nada mais é do que as características autistas estão distribuídas na sociedade, faz parte da constituição humana, né? E aí você pode ter características mais intensificadas e com pacote de funcionamento que caracteriza o funcionamento autista, que vai dar o diagnóstico em função de todos os prejuízos, mas existem aquelas pessoas que têm características, não tem todas, mas tem pelo menos duas, e elas não fecham o diagnóstico, mas também estão em sofrimento por não terem sido ensinadas sobre o seu funcionamento, né? E aí, então, já tem o diagnóstico de TDAH e altas habilidades. Ok. O que acontece, né? A ansiedade de final de ano não é uma dificuldade só da pessoa autista. Eu acho que, em geral, eu nem sei, neurotípicos sofrem com festas de final de ano. Vou perguntar isso para minha irmã depois. Ou eles gostam? Eles têm necessidade? Fiquei curiosa agora. Neurotípicos que estão aqui. Vocês gostam de festas de final de ano? Um tema para ser pesquisado, né? Eu acho que naturalmente festas de final de ano já gera ansiedade, você sendo autista ou não. Por quê? Família é aquele negócio complexo, né? Porque muitos dos nossos traumas primários estão na família, gente. Acho que eles gostam porque eles fazem todo ano. Sim, Bia, boa resposta. Minha psicóloga dizia que não gosta. Então, assim, família por família, reunião, eu acho que tem a parte interessante, boa, que deve ser estimulante para muitos, mas se não fosse ansiogênico, não teria tantas representações cômicas, hoje memes, né? Mas em vídeos, cinema, novela e tudo mais, isso sempre é representado com aquela coisa dramática e confusa, né? Então eu acho que por si só, porque eles vão juntar... Tem muito julgamento, família é um lugar de muito julgamento, tem a dinâmica da família, tem os pesos da família, tem as tias que falam demais, aí os pais, enfim, família, né, gente? É isso, família é isso, né? É o foco dos nossos traumas primários, das nossas... gatilho, atrás de gatilho, não tem jeito. E aí, só que o que eu penso hoje, da minha perspectiva autista, né, é uma convenção social. E o funcionamento neurodivergente, ou até pessoas neurotípicas que se sentem desconfortáveis nas reuniões do final de ano, por que elas insistem em ir? Eu acho que é uma
coisa que tem a sua base, ao autista, para explicar uma coisa, vai lá na Arca de Noé, né, até chegar no ponto. Mas tem uma coisa aí que nós somos animais sociais. Então, sempre vai existir na cultura humana eventos sociais ou questões culturais de quase obrigações sociais, né? Eu acho que para as famílias atípicas ou famílias neurodivergentes, o que a gente vai ter é, com o empoderamento disso e a gente entendendo esses funcionamentos todos, talvez isso possa ir mudando um pouco, porque a gente vai entendendo melhor as nossas necessidades e vai se empoderando para se colocar, né? E tudo depende do seu momento de vida. Então, você reencontrar famílias grandes, que vão encontrar primos barulhentos, tios inadequados, tem pessoas abusivas, tóxicas. Então, tá lá, esse vucu-vucu de final de ano. Para a pessoa autista, então, o fato de você encontrar pessoas que você não encontra há muito tempo, de saber aquelas conversas chatas, e você só queria ficar quieto, não ter demanda, mas a gente também não foi empoderado e a família vai julgar mais ainda se a gente não for, se a gente não comparecer e tal. Então a gente sente muito uma obrigação, né? Isso tudo gera muita ansiedade, principalmente quando você está num pós-diagnóstico em que você está começando um empoderamento e que você está zero tolerância para camuflagem, né? Mas aí entra um dilema, né? Eu estou muito dentro desse aspecto, pensando, refletindo, escrevendo sobre dilemas. É muito esse lugar em que tem um conflito dentro de mim que não tem solução, que e se eu não for? Como eu vou vivenciar com isso? Como eu vou vivenciar isso? Eu vou ficar bem comigo mesma? Ou o fato de eu decidir não ir vai me gerar... Eu tenho recursos para aguentar, para bancar o tranco de não ir e os comentários e o julgamento e tudo mais? Então, talvez não ir às festas de fim de ano seja já de um lugar de muito empoderamento, mas pode ser de experimentação. Eu recomendo, em algum momento da vida, as pessoas experimentarem. Esse ano não. Esse ano não. Esse ano eu vou ficar sozinha, se você mora sozinha ou sozinho. Esse ano eu vou escolher passar o meu Natal do meu jeito, para se experimentar. E o que os outros vão falar ou pensar e etc. é um problema terapêutico deles, né? Eles vão falar, julgar, reclamar se você for e vão julgar, falar, reclamar se você não for. Então, como seria poder, já que vai julgar de qualquer jeito, que independe do que você faz, o funcionamento, como seria se dar a chance de se experimentar de um lugar de solitude? Como será que seria essa vivência para você? Será que você vai gostar? Ou será que você vai sentir falta? Porque apesar do vucu-vucu, das tretas e tudo mais, Oi, Sol, essa respiração é tão ruim, meu amor. Né? Desce. Vai pra lá, vai? Vai, depois eu te pego. Fica o ritmo da respiração dela. Eu não sei se vocês estão escutando, mas ficou ruim. Deixa, não, descer. Então, eu acho que a gente tem... Voltou. Parece um bumerangue que você joga e ele volta. Vai ficar respirando aqui, gente. Pode ser estímulo para alguém. Então, eu recomendo essa experimentação. Você não sabe se você vai sentir bem ou não. Você já teve essa experiência? Não, Sol, não vai dar bem. Desce, desce. Vai pra lá, desce. Não quero. Vai, desce.
Não sobe. Não sobe. Não. Uma contenta familiar, gente. Só um instante. Não sobe. Não sobe. Não. Não sobe. Eu tive uma experiência dessa. Eu tive medo, porque eu não sabia exatamente como eu iria me sentir. Eu ainda morava em Belém. Foi logo depois do meu diagnóstico. Foi de 2018 para 2019. Então, optei por... A primeira vez, depois de 8 anos em Belém, optei por não vir passar Natal e Ano Novo na família, os amigos de lá preocupados que eu ia passar sozinho, então recebendo convites para ir na casa das pessoas. Não era isso. Eu queria ter aquela experiência. E, gente, pensa na paz de espírito. É um momento do qual eu me orgulho muito de ter me permitido essa experiência. Então, foi uma noite em que eu fiquei com os cachorros. Latíssimo. Então, foi um dia como um outro qualquer. E isso foi muito bom, porque tomei o meu lanche do jeito que eu fazia todo dia na minha rotina, fui interagir com os cachorros, passei com os cachorros, subi, fui ouvir música, fui ficar com eles, mas e numa reflexão, caramba, eu tô aqui sozinha, as pessoas estão naquela coisa que tem que se encontrar, tem que ficar. Deu 10 horas, me deu sono, fui dormir, no outro dia acordei, o mundo não tinha acabado, eu estava lá inteira, não tinha interação, não tinha almoço do dia 25, não tinha... Cara, foi muito bom. E de saber que o ano novo vinha e que seria a mesma vivência. Então foi uma experiência muito bacana. Fiz os meus registros, né, de fotos com os cachorros. E aí eu recomendo, porque você não sabe, você nunca teve a oportunidade de se experimentar num pós-diagnóstico, numa vivência solitária, que seria de um lugar de solitude, de escolha. Eu tô escolhendo, eu quero me experimentar, né? Uma coisa é você falar, não, gente, pelo amor de Deus, vou reunir com vocês esse ano, não. Uma coisa é você falar assim, outra coisa é família. Olha, eu tô num processo de autoconhecimento profundo e esse ano eu tô escolhendo passar meu Natal, o Réveillon, de uma forma mais recolhida. Eu sei que não é exatamente o que vocês esperavam, tal, né? Às vezes é um momento único do ano em que a família toda se reúne, mas eu vou me priorizar nesse momento, que é um momento muito importante para minha vida, tal. O que vão achar, deixar de achar, é problema terapêutico, ok? Do outro. Mas isso precisa ser de um lugar, de uma decisão muito segura dentro de você, dessa experimentação, porque vai ter repercussões, não tem como, e é o quanto você está disposto a arcar com a repercussão, né? Então é uma ação que vai gerar as consequências, né? E aí é aquele negócio, se muitas vezes a gente está esperando validação da família, mas a família ela não compreende, não adianta, gente, não compreende. E a autovalidação ela é muito mais importante. Neste momento, não significa que você nunca mais vai passar as festas de final de ano, pode ser o Natal, só o Ano Novo, enfim, com a família, porque as nossas necessidades mudam, os momentos da vida mudam. Mas num momento, recomendo experimentar até para você saber se aquilo te cabe ou não. Porque pode ser que você experimente passar no seu canto e também não se sinta bem com aquilo, mas agora você tem parâmetro de comparação. Ficar sozinha não foi bom porque eu me senti, sei lá, em desamparo, em vulnerabilidade, trouxe muitos gatilhos e tudo mais. E se eu tô com a família, tem barulhos, tem um monte de coisa, mas bem ou mal,
traz a sensação de pertencer, né, aquela família, mesmo que eu não me identifique necessariamente, ou que eu fique irritada, ou sobrecarga e tudo mais. Mas entre um desconforto e outro, eu prefiro lidar com esse desconforto do que o de se sentir vulnerável e solitária e tudo mais. Ok. Mas pode ser o contrário também, né? Então tem que ser uma experimentação. E pode ser que num determinado ano você tenha mais recursos para lidar com um e com o outro. Só que você só vai saber isso se você se experimentar, né? Aqui será 8 adultos e 3 crianças, a Jo. Já combinamos que quem se cansar primeiro vai só dar tchau. Ok, perfeito. Isso é uma família autista empoderada, né, com autoconhecimento. É um acordo feito em um almoço feito há 3 semanas atrás, onde cansamos e os atípicos ficaram emburrados, né? Esse ano eu vou reunir. Tem 2 anos que eu já vim para Uberlândia e escapei. Eu estava em momentos de muito rebaixamento, não tinha condição de estar. Mas esse ano eu tô me sentindo melhor, tô mais... Me reaproximei um pouco da família. Sei dos desconfortos previsíveis que vão ter lá e já tracei as minhas estratégias, né? Então, vai ter crianças, crianças fazem muito barulho, tal, vai ser... provavelmente vai ter música, e aí o que eu decidi pra mim eu vou confraternizar, vou ficar um pouco, vou dar o ar da graça, comer, a comida me interessa bastante. E a hora que der sinal, cansou, beijo, tchau. Sem justificativa. E aí, nesse aspecto, pelo menos, a família já não cobra tanto, né? Porque entre não estar e ir um pouquinho e vir embora, então eu me sinto, não é que eu me sinto 100% confortável de ir, mas de saber que eu tenho essa possibilidade, rota de fuga, isso traz mais alívio. Como esse ano nós tivemos 2 perdas importantes na família, então trouxe mais essa necessidade de participar, de estar junto, né? Ano novo eu não sei como vai ser, não... Tô criando hipóteses, tô criando uma ideia na minha cabeça que eu comecei a alimentar hoje. E para ser um dia, provavelmente o pessoal que está sozinho na família vai se encontrar, porque a família está muito sentida ainda nos lutos que a gente está vivenciando, mas não necessariamente até a virada do final né, na virada do ano mesmo, né? Então estou pensando em possibilidades. Mas isso tudo, apesar de estar com todas essas questões em mente, isso gera ansiedade? Gera. Só que essa ansiedade não é desse lugar em que, não vai dar certo, não vai ser... Pode ser que seja bom, pode ser... Mas existe um lugar que é uma diferenciação entre o que a gente pode chamar de uma ansiedade característica do funcionamento autista. O autista, ele vivencia uma ansiedade clássica, que o neurotipo também vivencia, perspectiva negativa de futuro, né, das expectativas de coisas ruins que a gente sabe que pode acontecer ou não. Mas existe uma vivência autista que é de uma concretude da vivência. Não é que eu estou projetando no futuro que pode acontecer alguma coisa ruim. Eu sei que vão ter desconfortos sensoriais. Isso é fato. É fato. E eu sei que ninguém ali está preocupada com isso. Isso é fato. Então, eu tenho que saber o quanto eu estou disposta a lidar com aquele desconforto sensorial, social e tudo mais, né? Então, são estratégias.
Quais são estratégias possíveis? Vamos pensar que é de um lugar... Eu chamo de estratégias intuitivas, que são aquelas que a gente já usa no dia a dia, mas que não necessariamente são adaptativas, né? Que pode ter consequências negativas. Entre elas, uma que traz muito alívio momentâneo, pelo menos, é o álcool, né? Então, é uma forma de alívio para quem bebe, mesmo para quem não bebe, mas ali depois de 2 taças de um vinho, ou de uma champanhe, ou de um chopp, sei lá o que for, tá mais diluído, né? Aí você tolera um pouco mais. É uma saída. Ela é intuitiva, mas na falta de outras mais funcionais, se a dinâmica familiar for muito ruim e tudo mais, é a que tem. Então, é a possível. Outra, álcool. Olha o ato falho. Álcool 2 vezes. Uma terceira seria o álcool também. Então, você pode ir para um álcool vinho, né? Você pode ir para um destilado, você pode ir para um fermentado, né? De cerveja, alguma coisa assim. Enfim, mas a comida, né? Então, muita gente vai também para as compensações ali. E é isso. Então, tem as que a gente... outras pessoas vão na camuflagem mesmo, vai vestir lá de menino e menina super poderosa e vai ter o comportamento característico de toda vez, né? Porque a gente repete padrões também. Mas se você quiser se experimentar diferente, você pode, a hora que perceber que está com uma sobrecarga, sair de fininho, ir para uma sala, procurar um lugar e ficar ali sozinho enquanto tá todo mundo gritando, conversando, falando alto, né? Claro que sempre vai um parente atrás de você, te chamar para lá e etc. Você, não, vou ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco você vai, mas daqui a pouco eles também já esqueceram que você tá lá, já entraram em outro assunto, e aí até chegar na hora difícil, que é a hora do abraço, do compartilhar, tal. E aí você também pode se experimentar de um outro jeito. É um ano de experimentações de empoderamento autista, né? E assim que você estiver chegando próximo, né? Tá lá contando os minutinhos para a virada do ano ou do Natal e etc. Não sei como é a dinâmica da família de vocês, mas a hora que começar você pode dizer: ó, pessoal, hoje é o seguinte, esse ano abraço coletivo, tá? Então, a hora que virar aí, todos se sintam abraçados, muito bem, ok? Vou estar aqui com vocês. É uma forma de você já avisar, né? E pronto. Dê previsibilidade. O neurotípico, ele precisa de previsibilidade também. Mas você pode estar num momento em que você não quer ter que se submeter aos desconfortos que você vivenciou a vida inteira, né? Isso é esse conflito social, quando a gente está vivenciando o autoempoderamento e começar a colocar os limites e mudar os padrões, sair da camuflagem e ir para um eu autêntico, não tem como isso não ser sem conflito, né? Porque o outro não conhece esse comportamento seu. Isso não tem a ver porque agora eles não aceitam autismo ou não, o seu diagnóstico não. Isso tem a ver com que você mudou um comportamento que antes você não tinha. E isso para o sistema de sobrevivência deles opa, eu nunca vi isso, nunca se comportou assim, como é que eu lido com isso? Então isso gera ativação e defesa no outro, ok? Bom, o Cláudio, já faz 3 anos que não vou, simplesmente digo que não vou quando me chamam, coisa que antes eu tinha que ir. Então isso é muito libertador, né? Pô, assim, se a família te entende, a família não precisa entender, não é questão de entendimento, gente, né? Eu falo que é o mínimo. Se eu gosto de alguém e alguém me fala: Gabi, eu gosto de ir na sua casa, mas a luz branca é desconfortável. Pô,
questão de educação e de consideração. Se você foi na minha casa e eu sei que você não gosta de luz branca, eu não acendo a luz branca. É difícil isso, gente. Você tem um vínculo, você tem uma relação com a pessoa, você gosta da pessoa, você minimamente se preocupa com ela. Então, se a pessoa te fala que não gosta de luz branca, por que eu vou ficar chateado com a pessoa, chateada? Porque ela não gosta de luz branca, então quando ela vai na minha casa eu não posso ligar a luz branca. Mas família tem dessas coisas, né? Mas a minha experiência tem sido, com o passar dos anos, eu vou me colocando, né? Recentemente na casa da minha tia, luz branca bem em cima, assim, é muito ruim, né? Agora eu tô com viseira, meu cabelo. Aí tem hora que faz sombra, assim, é melhor. Mas aí ela percebeu, ela falou, você quer que apague a luz? Aí eu pensei, poxa, que interessante, né? Ela percebeu, mas por que ela percebeu? Porque vários momentos que eu já estive lá, eu falei, posso apagar a luz, tia, um pouquinho? Porque tá me gerando... É uma sensação de desconforto, porque assim, ó, se não puder apagar a luz agora, eu vou ter que me retirar, porque eu já tô ficando enjoada. Tá me enjoando, então eu falo, tia, a luz tá me enjoando, posso desligar a luz um pouquinho? Né? Então, é a forma como você se coloca. Empoderamento não significa se colocar de forma agressiva, porque isso também vai gerar uma resistência muito ruim do lado de lá e com razão, né? Então, isso é um outro tema pra gente conversar, ainda vou falar sobre isso, tá? Michele, oi Michele, não sei se a Michele ainda tá aí, tem um tempinho, hein, que a gente não se fala, olha só. Hoje no Congresso dos Estados Unidos sobre Autismo e seus pais, falando sobre autismo adulto necessário. Oi André. Ai, gente, socorro. Tá acabando aqui a bateria. Deixa eu correr ali. Bom, se não é o... Como é que fala? O Instagram desligando, é a bateria. Devia ter pensado. Eu achei que a bateria ia ser suficiente. Já vou ficar aqui grudada na... ficou escuro, né? Deixa eu acender a luz branca. Ai, doeu o olho de vocês aí. Nossa. Pronto. Vou arrumar aqui. Ai, gente, olha que lindo essa cama. Essa cama aqui era dos meus avós. Eu resgatei ela. E aí agora ela é minha. Antiga. Eu adoro móveis antigos, né? Eu sou vintage. Olha que lindo. Muito legal, né? Tá. Oi, André. Para um ateu já não faz sentido, conhecendo a história do aniversariante, participar de banquetes, pior ainda. Então, né? E aí, isso é uma coisa que eu acho que a vivência autista, quando eu tava vindo pra cá, eu vinha pensando sobre isso, que precisa, né? Você já encontra família em vários momentos do dia a dia, ou durante o ano. Eu acho que uma coisa muito difícil para eu digerir, André, é o fato de ser por obrigação. Isso para mim eu acho muito difícil. Então, se fosse uma coisa, você não tem que necessariamente. Então, a obrigação ela me gera um desconforto considerável, né? E aí, como a cognição autista funciona muito em questão de procurar um sentido, lógica e tudo mais, aí é onde essa fala sua tá muito presente, que é questionar, mas tem que, né, virou uma coisa tão comercial, tão capitalista, né, tão comércio, e ainda que tenha tido essa origem, que eu nem acho que foi, exatamente,
questão de história, não sei, mas se o Natal se refere ao aniversário da figura de Jesus, para quem não vivencia, né, questões religiosas aí, faz menos sentido ainda mesmo, né? Se em aniversário eu já não levo presente, porque eu acho tão difícil comprar presente, imagina Natal, né? Mas nem sempre foi assim. Na minha adolescência, a criança é muito cheio de expectativa, de sonhos, né? Na adolescência eu tinha um papel muito de... Para mim era prazeroso porque tinha os primos, eu gostava muito de estar com os primos, né? Mas a vida, na vida adulta, ela torna complexa, né? E aí eu questiono muito as convenções sociais, né? Convenções sociais, assim, o meu cérebro é totalmente avesso sobre convenções sociais. E para mim o Natal é uma convenção social. É uma coisa que muitas vezes eu vou estar ali, vai ser em função da minha mãe e do meu pai, porque para eles é importante e dentro de mim, no meu cálculo energético e social e de empatia, eu penso, bom, para ela é importante que eu esteja, então eu vou estar por ela, independente do que signifique ou não para mim, né? Mas desde que não tenha uma pressão para que eu busque o meu conforto se eu precisar. Já passei com o meu núcleo em Matilha. Ai, foi a minha melhor experiência. E felizes, foi ótimo. Esse ano minha estratégia é que aluguei uma Airbnb para ter um tempo de isolamento longe do tumulto. Em tempo moro em outra cidade. Eu acho uma experiência super válida. Então, durante a semana eu vou entrar aqui e deixar os vídeos gravados. Não vou marcar horário nem dia, porque depende muito da minha disposição, mas quero entrar aqui para deixar várias dicas de autocuidado durante as festas de final de ano. Então, mas já trazendo algumas aqui fone de ouvido com cancelamento de ruído. É fundamental. Chegou no lugar que vai ser a reunião, você decidiu que precisa ir, é por obrigação mesmo, tem que cumprir isso, porque o desconforto, o preço que você vai ter que pagar depois é muito mais alto do que o desconforto ali daquele dia. Então, chegou no lugar, já procura um lugar seguro para você. Onde é que você vai se esconder e ter frases prontas, né? Para caso as pessoas falem, mas já vai se isolar? E aí tenha frases prontas ou não responda, né? Então, estratégias de autodefesa, ou que seja, pode ser frases do tipo mais com um toque de humor ou até cinismo e sarcasmo, né? Pois é, cara, ó, já logo de cara, assim, não deu nem um tempinho, né? Ou então, pô, já vai se isolar, já começou, né? Já tá com os emburramentos. Você não tava com saudade disso, não? Então, um toque de humor, já que o outro tá te alfinetando, tu também pode alfinetar. Isso não vai gerar altos conflitos, não. Não tô incentivando brigas familiares, não. Mas eu acho que esse lugar de empoderamento, ele tem hora que ele exige um certo humor ácido, né? Isso me agrada, um humor ácido, para colocar um limitezinho no outro, porque tem gente que precisa de uns limites assim, né? Aqui, pra mim, a rotina é ir no Natal. Mas é bem difícil. São 10 crianças que gritam e são bem agitadas e ninguém conversa comigo. Então, mas dizem que eu me isolo. Quem mais se incomoda é minha mãe.
E aí são isso, são estratégias. Você já sabe que todo ano acontece, porque não é só autista que cumpre padrão, não, gente. Que repetição de família, todo ano é a mesma coisa. O cérebro autista já conhece também o padrão de cada funcionamento, de cada primo, tio, avós, pai, mãe. Então, é só mais uma repetição. Vamos contar com o quesito previsibilidade. A gente já sabe o que vai ter. Vamos então ir para essa coisa da. Vamos ser realistas. A gente já sabe como vai ser. E agora eu tenho a liberdade, eu tenho maior consciência do meu funcionamento, de como eu posso gerar o mínimo de bem-estar, conforto, proteção ou menos desconforto. Gosto muito da ideia de ter frases coringas e frases prontas, né, ou monossilábicas. Pô, já vai se isolar, já tá emburrado, né, não precisa nem falar nada. Só confirma e valida para a pessoa, né? Enfim, eu acho que são experimentações. Eu sei que é difícil pensar nisso porque algumas famílias são mais invasivas, algumas famílias são mais tóxicas, né? E aí a minha recomendação é isso, é fazer cálculo. Quando, né? Você tem que, as suas estratégias, elas vão ser pensadas. E aí vamos usar então uma habilidade que como autistas a gente desenvolveu muito bem a vida inteira, que foi o cálculo social. Como seria poder usar então o cálculo social de um modo a nos beneficiarmos? Eu sou super adepta dessa estratégia. Já que vai ter cálculo social mesmo, ao invés de eu ficar na camuflagem para tentar agradar o outro ou não, como seria poder utilizar o cálculo social buscando estratégias para mim? Ficar um pouquinho ali, fazer um socialzinho, mas logo já buscar outras formas. Hoje em dia tem celular, eu acho muito mais fácil a fuga, porque você vai para um canto, fica mexendo no celular, isso justifica qualquer coisa, né? Você leva seu fone de ouvido com cancelamento de ruído, fica bacana ali no cantinho, e na hora dos cumprimentos, tudo mais, né? Já a vida. Gente, galera, cumprimento coletivo esse ano, beleza? Né? Ou então, se não dá para escapar, cumpre o roteiro do abraço ou faça como o Jota, meu primo, se esconda no banheiro. E só sai depois, né? Mas aí sempre vai ter cara, ainda não te abracei. Aí vai, te abraça, né? Ou você sai antes, né? Você vai, gente, ó, vou jantar aqui com vocês, tal, mas não vou esperar virada do ano ou virada pro Natal, né? Tem família que espera a virada do 24 pro 25. Sai antes. Você compareceu, ticou o evento e ponto, né? Como dia 25 de dezembro. Cláudio, dia 25 de dezembro é o meu aniversário. Eu falo que eu decido como quero comemorar. Perfeito. Excelente. Eu tenho uma tia que faz aniversário dia 1º de janeiro. Então, ela fala que eles aproveitam a festa de aniversário dela para comemorar a virada do ano. Nossa, imagina. Isso é muito sacana, né? Porque aí você ganha só um presente, né? O ano. Para criança, isso deve ser muito ruim. Poxa, né? Sim, frases coringas, eu sou muito adepta das frases coringas. Já pensa com antecipação, porque a gente já faz isso mesmo, calculando no cálculo social e na criação de roteiros, então já desenvolve algumas frases possíveis para os padrões da dinâmica do padrão da sua família que você já conhece, para tios diferentes, né? Pode dar respostas evasivas, não precisam ser agressivas, né? Para também a gente não é causar climão, isso não, o empoderamento não é nesse sentido. O empoderamento é você
colocar os seus limites, mas isso pode ser feito de uma forma elegante, delicada, que só não é possível fazer isso se a gente estiver com sobrecarga, aí não dá, né? Na sobrecarga a gente não consegue modular a voz, nada. Aí só, gente, tô indo, beijo, tchau, se é que fala alguma coisa, dá pra sair a francesa mesmo, né? Precisa nem despedir, ou tá saindo, galera, ó, já vou, beijo, tchau, nem olha pra trás pra não ouvir comentário. Então, são formas, né? E na pior das hipóteses, aí durante a semana, esses dias, eu venho deixar aqui várias sugestões de que, para que quando você estiver lá, se tá começando com sobrecarga, poder se recolher e usar alguma técnica para trazer conforto, né? Às vezes você não vai poder sair antes, às vezes você depende, né? Porque tá com mãe, pai, ou tá com esposo, tá num carro só, e tem que estar lá. E aí, como você pode fazer para se ter o seu autocuidado, perceber o que está entrando com os indicadores de sobrecarga, mudança de humor, o desligamento, ou vontade de chorar, o que quer que seja, né? Eu vou dar uma dica, funciona muito bem. Percebeu que deu, né? E quer se recolher, não quer dar maiores explicações, tal, só fala assim: ai, gente, eu não tô me sentindo muito bem, não. Um pouquinho de enjoo, minha cabeça começou a doer ali, eu vou dar uma deitadinha, né? Só falar, hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Eu falo que se tem uma coisa que ninguém questiona quando você fala que você tá com dor de cabeça, aí todo mundo sabe, você vai deitar, mas não, né? Que às vezes a gente já quer falar, eu tô com sobrecarga, eu tô com uma sobrecarga sensorial, você não sabe nem por onde isso passa. Já vai começar, agora tudo é o autismo. Aí começam os comentários que a gente não quer ouvir. Então, a gente, uma frase coringa é essa, gente, não tô me sentindo muito bem. Comecei aqui com enjoo, o estômago tá meio ruim, vou deitar aqui, ficar um pouquinho aqui. Cara, isso justifica tudo, né? Ou então, nossa, não, tô com soninho, tô cansado, esses dias foram difíceis, tal. Se isola lá. Então, acho que o isolamento sempre é um bom recurso, né? Mas tenha à mão os seus recursos de autorregulação. Desde brinquedos, né, de estimulação, os Steam Toys que você goste, um livro que você esteja lendo. O celular hoje faz muito bem essa função de fuga social, né? De dissociação social coletiva. Põe uma música lá, vai para um canto ouvir, vai ver um vídeo. Mas estratégia a gente tem. Então, o que eu queria aqui era trazer incentivo de empoderamento, né? E ajudar a pensar em estratégias. Mas o desconforto, muitas vezes, ele vai ser inevitável. O desconforto, ele já está presente, só da gente pensar, tá todo mundo no cálculo social. Então, não tem como evitar isso, né? Para algumas pessoas vão ser mais ansiogênico, dependendo do grau de toxicidade da família. Para todo mundo, até para os neurotípicos, reunião familiar é ansiogênico, porque os gatilhos estão lá, a família não é necessariamente o lugar mais seguro que a gente vivencia. Pelo contrário, muitas vezes as principais ameaças que a gente vivencia é na família, tá? Então, acho que isso são coisas importantes para a gente ter em mente, para a gente não ir para um lugar de auto-julgamento, ok? Gente, vou me despedir de vocês. E aí, durante a semana, eu volto com pequenas dicas e técnicas de autorregulação para vocês se experimentarem aí, tá bom? E dúvidas e sugestões, vocês podem ir mandando no direct, que aí eu posso ir abordando também. Gabi, tava pensando nisso, como seria isso, né? E aí pode ser uma pílula
de informação que eu traga aqui, a gente pensa junto e cria estratégias coletivas, né? Oi, Carla, agora que eu te vi, né? Certo, gente? Muito bom. É sempre uma satisfação ter o espaço aqui para compartilhar ideias e os comentários e perguntas estimulam novas sinapses e novas conexões e assuntos, né? E a gente vai se vendo durante essas próximas semanas. Eu acho que isso foi até uma das estratégias que eu criei para ir dando vazão para a energia de ansiedade das festas do final de ano, porque a tensão tá aqui. Em vários momentos eu já me pego pensando e visualizando o que vai acontecer. Às vezes me emburrece, às vezes eu fico irritada, às vezes eu tô mais de boa e falo, não, vamos lá, vamos lá. Aí às vezes eu penso na comida, que é a minha compensação, né? Enfim, mas fica aqui, pessoal, esse espaço pra gente poder compartilhar. Beijo pra vocês, tchauzinho.